Alô, boa noite, tudo bem? Eu sou o Luiz. E vamos falar sobre crise. E eu vou tentar reservar um espaço no final para a gente de verdade conversar um pouco sobre isso, tá? Vamos passar sobre algumas recomendações aqui que são baseadas na experiência que a gente tem gerenciando crises. E se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram conversar, anota e no final a gente vai ter um espaço para poder debater um pouquinho. Tudo bem? Beleza? Essa apresentação... Alguém estava aqui na apresentação que eu fiz mais cedo ou não? Ah, ok. Para mim pode deixar se quiser. Só vou pegar uma... Ale, deixa eu pegar uma água. Tem uma água fechada? Tá bom. Essa apresentação, então vamos lá. Essa apresentação eu quero fazer em 3 partes, tá? 3 atos. E aí cada um deles vai ter logicamente o seu contexto. Primeiro é antes de uma crise. Obrigado. Segundo, durante. E terceiro, adivinha? Depois. Tá? Então, mas antes do antes, isso é uma coisa importante que vai variar muito de acordo com cada uma dessas situações. Como é uma coisa que ela é muito específica, né? As crises elas são muito específicas daquele momento, daquela marca. Eu tentei ser o mais genérico possível aqui, trazendo algumas dessas recomendações. Mas a coisa mais importante aqui é o que define uma crise efetivamente. Então, algumas perguntas que a gente pode se fazer com relação a um evento que é o gatilho de uma crise, para saber o quanto a gente tem que agir, qual é o grau de preparo que a gente tem que ter quando esse evento acontece. Então, as perguntas: o evento foi ou será solucionado em curto espaço de tempo? Você fala, sim, beleza. Então, eu estou lá no começo, né, longe de ser uma crise de verdade, mais azulzinho, menos vermelhinho, e eu posso gerenciar isso com uma relativa facilidade. Né? Se o evento repercutirá apenas internamente ou possibilidade de reflexos pequenos em outros públicos? Sim, você começa a se preocupar, principalmente por conta desses outros públicos aqui, que podem ser potencialmente podem ser divulgadores do que está acontecendo com esse evento. Né? Então você vê que aqui a gente tem o nosso perfil vindo um pouco mais para cá. O evento envolve diretamente outros públicos? Se sim, aí sim a gente tem de verdade que se preocupar para saber como a gente vai atuar a partir desse evento. O evento pode impactar a imagem da empresa? Logicamente, quanto mais a resposta for sim, mais grave é o nível dessa crise que está se formando a partir disso. E a última pergunta: o evento causará danos à reputação da empresa? Envolve formadores de opinião? Essa é uma combinação muito complexa, né? Se eu tenho uma coisa que de verdade vai me trazer dano, e esses danos eles podem ser de várias naturezas, como a gente vai ver, mas a gente está falando eventualmente até de coisas que mexem com a bolsa de valores, né? Principalmente empresas abertas. E aí, logicamente, formadores de opinião têm um aspecto muito importante dentro dessa história, porque eles são potencialmente esses divulgadores desse evento, dessa crise. Então, né, uma coisa importante: o que mudou efetivamente nos últimos anos? A gente está vendo redes sociais há décadas já está entrando em décadas. Mas basicamente, quando eu tinha antigamente alguma coisa, algum evento que poderia gerar uma crise, ele era muito mais facilmente controlado. Então as redes sociais elas trazem obviamente uma outra realidade, não vou ficar repetindo quais são essas realidades, que elas são muito óbvias, porque somos todos usuários de redes sociais. Mas o que acontece é que eu tenho uma quantidade absurda de canais hoje em dia, com os quais eu me relaciono com o consumidor final e com a minha audiência no final, e são esses canais que permitem essa resposta que volta. Né? Então hoje há efetivamente uma conversa entre as marcas e as pessoas. Esses canais são bilaterais, essa conversa é bilateral. O canal eu tenho espaço para que ele me ouça, e não só ele me ouça, mas quando eu falo, outras pessoas veem que eu estou falando com aquela marca. Tá? Então isso é uma coisa importante. Uma outra mudança que a gente sente, a gente sabe, quando a gente fala de redes sociais, é que eu tenho um contato com a marca que é 24/7. Não tem sábado, domingo, madrugada. Né? Essa relação de comunicação bilateral com as marcas, ela acontece o tempo inteiro. Né? Então isso é uma realidade. E a outra coisa é essa aqui. Tudo bem que do ponto de vista de comunicação, as marcas sempre tiveram vozes, mas agora essas vozes são muito mais evidentes, são muito mais escancaradas. Qual é a voz com a qual as marcas se posicionam? Né? Então eu tenho essa exposição por conta das redes sociais
das vozes das marcas. Ok? Então é por isso que no caso de uma crise é muito importante, logicamente, a gente estar preparado. Quanto mais preparado a gente estiver, mais, digamos, nunca é mais fácil ou mais difícil. Isso é um critério que vai depender muito de cada uma das situações. Mas mais adequada pode ser aquela ação que eu tenha que tomar durante uma crise. Tá? Então vamos para o antes. Né? E é logicamente que a gente sempre fala isso. É sempre melhor prevenir do que remediar. E aí o antes tem uma coisa que é bacana, que assim, antes de uma crise acontecer, eu tenho essa possibilidade. Eu posso gerenciar riscos ao invés de eu gerenciar crises efetivamente. Ou seja, eu tento planejar potencialmente o que pode acontecer antes de alguma coisa efetivamente acontecer. Então, o que significa gestão de risco? Né? Vamos ler. É atenção dirigida à ocorrência de eventos futuros, cujo exato resultado é desconhecido. Eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas eu sei que é no futuro. Tá? E com a forma de lidar com essa incerteza. A amplitude de possíveis resultados inclui, logicamente, o planejamento, identificação, análise de áreas de risco e o desenvolvimento de opções para lidar e controlar esse risco. Então, essa situação antes, ela é privilegiada, porque ela permite com que eu tenha o mínimo de preparo. Tá? Essa que é a diferença que a gente está falando agora. E a gente vai ver depois quando essas coisas acontecem efetivamente e alguns exemplos de atuação nesses casos. Tá? Então, gestão de risco em redes sociais. E são 4 os tipos, lógico, podem ser mais ou menos, mas eu queria destacar aqui 4 os desdobramentos de riscos em redes sociais, quando a gente fala de marcas especificamente. Riscos de marca, né? Coisas que a marca está, como posicionamentos de marca, que são comunicados através desses canais. Riscos de canal especificamente, pode ter alguma coisa que sai no YouTube e eu posso, né, incorrer em uma crise a partir de um conteúdo num canal específico. Riscos de canal aqui incluem também uma outra coisa que tenho visto menos ultimamente, mas sei lá, alguns 5 anos atrás era mais comum, que é hackeamento de perfil de canal. Né? Ou seja, alguém hackeia o canal de uma marca e faz um estrago a partir do momento que ele consegue mudar e publicar coisas, fazer relações que não estavam previstas dentro da previsão do plano de comunicação daquela marca. Né? Riscos, sim, de conteúdo, uma foto específica, um texto específico, né? E esses riscos de conteúdo, inclusive, podem ser, de novo, de naturezas muito diferentes. Eu me lembro que a gente discutia, puxa vida, eu postei alguma coisa com erro de português. Isso não é uma crise, é um pequeno problema que pode ser corrigido dessa maneira. Mas ele está nessa categoria de conteúdo aqui, alguma coisa que, uma peça de conteúdo específica que pode detonar uma crise institucional para aquela marca. Riscos de interação, e isso aqui é onde a gente tem uma super fragilidade. O que é risco de interação? Todas as marcas que têm presença em rede social de maneira consistente mantêm nela, no seu corpo de conteúdo, pessoas que interagem com as outras pessoas, com os consumidores. Essas pessoas, alguns chamam de community manager, outros chamam de SAC, depende do modelo, mas são pessoas, seres humanos, que falam com as outras pessoas, colocando-se no lugar da marca, com a voz da marca. Tá? Então, como eles são seres humanos, eles são propensos a errar. Eventualmente, eles trazem com eles cargas, experiências, e isso que eu digo, é um ponto muito frágil, porque eventualmente eles podem responder de uma forma totalmente inadequada, e às vezes, como eu falei, não tem certo e errado em alguns casos, mas tem mais ou menos adequado. Eles podem responder de uma maneira totalmente inadequada, como se fossem a voz da marca, e isso detona uma crise para aquela marca a partir de um ser humano que está atrás dessas interações. Então aqui é um lugar muito sensível quando a gente fala de gestão de risco em redes sociais, tentando evitar crises para marcas. Né? E eu tenho o risco de ativações. Ativações a gente pode categorizar aqui como todas essas ações que podem ser off ou online, mas que vão ter algum tipo de repercussão. Então é uma ativação aqui, por exemplo, aqui no Campus Party, várias marcas estão fazendo algum tipo de ativação. Algumas dessas marcas podem fazer alguma coisa muito errada, e isso ser logicamente registrado, e isso pode eventualmente gerar um risco. Então quando alguém vai fazer uma ativação, eu tenho que medir. Existe risco envolvido? Vou lidar, sei lá, vamos supor que eu vou fazer alguma ativação que vai lidar com fogo num lugar que é altamente inflamável. Então, o risco dessa ativação é alto, eu tenho que me preparar para ela, porque pode acontecer alguma coisa ali que vai gerar dano para a minha marca, vai gerar potencialmente uma crise. Tá?
Então, esses são os tipos de risco que a gente pode... E vocês podem, obviamente, tudo que eu vou falar aqui pode ser customizado para a realidade de cada um de vocês, se vocês estiverem no papel de gerenciar, eventualmente, redes sociais, ou conteúdo, ou marketing, ou marcas. Então, fala assim, no meu caso, talvez eu tenha que colocar uma outra crise aqui, que é uma crise de risco de comunicação, de PR, por exemplo, de relações públicas, de imprensa, assim por diante. Isso vai variar de acordo com os casos. Aqui é um foco muito grande em redes sociais, que é onde, quer dizer, que é o foco o recorte que eu fiz para essas crises, e é onde você, de verdade, tem uma exposição muito grande hoje em dia. Tudo bem? Ok? Tem que apontar aqui. Então, classificação de risco, a gente viu os tipos de risco, e aí você vai falar, tá, esse cara aqui, risco de interação. Algumas coisas podem acontecer, e eu vou sempre ter graus diferentes de classificação desse risco para que eu possa me preparar de acordo com esse grau. Então, grau número 1, pequena relevância, pode ser facilmente prevenido ou corrigido, não traz consequência relevante, e assim por diante. E é importante você ter escala. Independente do conteúdo de cada um desses graus que vocês vão ver aqui de risco, é importante você falar assim, o que para mim é importante, o que para mim é crítico, sensível. Pode ser que para uma marca alguma coisa seja mais sensível do que outra. Então isso é muito variável. Mas o exercício de você ter pelo menos 4 graus de criticidade ou de risco no seu plano é importante. Porque eles é que vão dar para você o tipo de ação que você vai ter que tomar caso alguma coisa dessas aconteça. Então, grau 1, grau 2, relevância média, capaz de mobilizar pequena parte da audiência da marca nas redes sociais, provocar interações negativas, né, que a gente nunca quer isso aqui, de fácil resolução, mas merece atenção tanto na resolução quanto na prevenção. Aí vamos para um 3, onde tem, capaz de gerar reações de audiência da marca, se propagarem de forma viral. Aqui você está falando de uma coisa exponencial. Então, eu já estou bem perto de uma coisa mais grave. Produzem um impacto abrangente, exigem atenção na prevenção e, frequentemente, ação exclusiva em sua resolução. É alguma coisa que eu vou ter que me dedicar só para resolver aquilo. Alguns daqueles outros graus anteriores, pode ser que eu consiga fazer isso no meio de uma rotina. Aqui não, para tudo que eu vou ter que lidar com isso. E aí, obviamente, 4, vocês podem imaginar o tamanho do estrago. Gerar uma crise de imagem, alastrando o problema de forma abrangente em canais, redes sociais ou além das redes sociais. Aí é quando entra imprensa, impressa, televisiva, quer dizer, outros canais de mídia de massa, que a gente tem canais de mídia de massa digitais hoje, mas que aqui o foco vai ser total em como é que eu vou conseguir. Então, se você tem a combinação daqueles tipos de risco, e se você fala assim, isso aqui eu tenho potencialmente um risco de interação, que grau 4, talvez não valha a pena eu fazer uma ação que me dê esse tipo de exposição. Eu vou evitar totalmente. Então, lembre-se que nós estamos naquele momento antes dessa história, a gente tem que se prevenir ao máximo. Tá? Como eu falei para vocês, é importante que esses graus sejam ajustados de acordo com cada realidade. Então, o que é o mais sensível para uma marca é menos para outra, e assim por diante. O que é importante é vocês entenderem, na situação de cada um de vocês, aonde que estão esses cortes de criticidade e de tipificação de risco. Tá? Mas aqui, essa é a vantagem. Nada aconteceu aqui. Eu, de verdade, consigo gerenciar essas possibilidades. Eu não tenho que agir rapidamente. Ok? Prevenir é melhor do que remediar, a gente sabe disso. Né? Então, primeiro, defina o que define uma crise para você. Para mim, um xingamento no Facebook é uma crise. Então, beleza. Então, você vai se organizar em função disso. Não, para mim, tem que ser nude no Instagram. Aí é uma outra história. Então, qual é o nível, o que define uma crise para cada uma das situações que vocês potencialmente vão ter que gerenciar. Isso tem que ficar muito claro, porque esse é o gatilho que vai acionar um plano de ação. Se você não sabe se é uma crise ou se não é uma crise, e aí se você não sabe disso, você pode definir cenários. Olha, eventualmente a gente pode ter esse tipo de situação, algumas possibilidades, e você então, junto com quem gerencia essas redes, passa a ter conhecimento para identificar o que de verdade pode ser uma crise e pode se transformar numa crise. Tá? Então a definição é muito importante. Segundo, mantenha suas contas corporativas seguras. Como eu falei para vocês, existem muitos casos onde as pessoas hackeiam contas corporativas grandes, né? E aí você perde o controle daquilo que está sendo postado, até você conseguir reverter isso, o mal já está feito, o estrago já está feito. Então, é particularmente sensível saber quem tem senha, de quando em quanto tempo se trocam essas senhas, se existe algum nível de autoridade e hierarquia a partir da distribuição dessas senhas.
e a responsabilização, porque o que pode acontecer é que alguém pode ser responsabilizado por alguma coisa que foi feita pela senha corporativa, né? Ou seja, é sério, pode ser sério. E é uma coisa que, como eu falei, em alguns lugares, quando a gente fala de crise, são mais frágeis do que outros. E esse aqui é um que é super frágil, porque no geral a gente não dá a menor trela para essa coisa de segurança de senha. A gente faz uma senha qualquer, fala pro cara, ô, publica aí no Facebook para mim, ó, a senha é xuxi, blá, 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 entendeu? Banana 123. Né? Todo ano os caras divulgam as senhas mais usadas na internet e todo ano a senha mais usada é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então, é uma precaução pequena, muito pontual e muito fácil de implementar, que de repente já te dá uma margem de segurança que é importante. Tenha uma política de social media, ou canais de rede social, uma política escrita, uma política divulgada, uma política que seja colocada para todos os funcionários dessa empresa, dessa marca, desde o momento em que eles entram naquela empresa, que eles assinem o conhecimento dessa rede, dessa política, porque às vezes um funcionário que está dentro de uma marca, está associado com uma marca, posta alguma coisa relacionada àquela marca que pode gerar potencialmente uma crise. E se ele não tem uma política clara, que em alguns lugares está dentro de uma política mais abrangente, que é de compliance, ele pode simplesmente fazer por ignorância uma coisa que está prevista num código que ele mesmo tem que ter conhecimento. Então tenha claramente uma política de social media. E eu vou falar para você, muito pouca gente tem. Tá? Vocês estão falando assim, puta, eu não tenho, e agora? Eu vou voltar para casa, vou fazer. Mas porque muito poucas, até empresas muito grandes não têm e não divulgam, e se tem, não divulgam. Então fica uma coisa sempre esperando alguma coisa acontecer. Então não espera. Lembra que nós estamos no momento de momento de antes. Então eu tenho capacidade hoje de me preparar para uma crise, fazendo um manual e deixando claro para todo mundo que trabalha comigo como é que funcionam as regras sobre redes sociais na minha empresa com a minha marca. Beleza? Use monitoramento para identificar questões, então, lógico, não dá para você esperar alguma coisa ser tweetada e ter uma super repercussão para você começar a agir efetivamente. Então, se você tem sensibilidade, use ferramentas de monitoramento para poder te dar gatilhos de coisas que podem ser crises institucionais ou de marca, né? Então, algumas são grátis, outras não, mas, enfim, tenha o ouvido aberto. É por isso que algumas dessas ferramentas a gente chama de listening, que é o escutamento mesmo. Então, tenha esse ouvido aberto a partir de alguns filtros pré-determinados, para que se alguma coisa acontece ali, você consiga identificar o mais rápido possível, enquanto isso está ainda num espaço que não virou uma tendência muito maior. Tá? Então, isso aqui é importante. Isso aqui é um exemplo, por exemplo, não necessariamente para a crise, tá? Mas a gente faz monitoramento de conversas quando a gente vai trabalhar com algumas campanhas e tal. E a gente criou um negócio que a gente chama de Talkability Score, ou seja, essas conversas aqui, elas têm maior ou menor intensidade, ou maior ou menor potencial de se tornarem conversas que são grandes. Né? Nesse caso aqui, é um exemplo de uma coisa que é uma coisa bacana. Tipo, eu vou usar isso para comunicar um negócio positivo, mas eu posso setar o mesmo tipo de procedimento para uma coisa que seja negativa e eu consigo então identificar se uma conversa grande ali, como está autoconhecimento, ela pode ser uma conversa que vai gerar uma crise para mim. Tá? E a partir do momento que você tem esse monitoramento, você tem que definir quais são os gatilhos de alarme. Né? Então, por exemplo, a gente tem toda essa metodologia de Talkability Index aqui. Então, no meu caso, quando eu chegar aqui num lugar mais específico e falar assim, ó, as pessoas estão falando pouco sobre isso, está tudo sob controle, não vale a pena a gente entrar nessa conversa, isso vai miar daqui a pouco. Agora, quando o negócio começa a ficar grande assim, com um número de menções muito alto, a gente aí sim tem que se preocupar e tem que começar a se preparar para agir efetivamente. Então, o monitoramento prévio, junto com a definição de um gatilho, que fala assim, a partir desse momento, e de novo, uma marca que tenha 100 seguidores no Instagram, se 10 falarem alguma coisa, é 10% da base. Então, 10 menções numa marca de 100 já é um gatilho para mim relevante para você falar, puta, eu preciso agir, preciso conversar com essas pessoas. Agora, uma marca que tem 1 milhão, ter 10 menções sobre uma coisa que foi postada, você fala, isso não vai virar nada. É um volume muito grande, talvez não seja relevante. Então, isso também tem que ser ponderado na realidade de cada uma dessas marcas e da audiência de cada uma dessas marcas. Tá? E aí, logicamente, depois que você tem toda essa combinação, veja bem, isso aqui é que nem seguradora, gente. Tomara que eu nunca use isso. Tomara que eu fique na gaveta.
mas se der algum problema, eu vou ter um plano pronto. É um plano de comunicação em caso de crise. E aí, lógico que são coisas hipotéticas, mas você vai ter que construir ações específicas. E depois, no final, eu vou mostrar um exemplo de como é que funciona um plano desse. Esse plano tem que estar alinhado com relações públicas, né, com qual é a empresa que fala com se é que você tem outro interlocutor que fala com a imprensa. Tem que estar alinhado com o jurídico, porque algumas dessas coisas elas são críticas e o jurídico tem que tomar conhecimento. E ela tem que estar alinhada com o saque, que é o pulso de onde essa coisa está acontecendo. Então, discursos, roteiros, scripts que vão parar no saque tem que estar dentro desse plano de comunicação em caso de crise. Então, isso aqui é muito importante e tomara que vocês nunca tenham que usar. Né? Porque se você tiver que tirar isso da gaveta, significa que alguma coisa aconteceu e você vai ter que agir. Né? Então, é que nem seguro. Tomara que você está lá, pronto, preparado. E quanto mais preparado a gente está, menor a probabilidade de alguma coisa acontecer. É sempre assim. Aí tem um case aqui que a gente, não é exatamente uma crise, mas eu acho bacana esse case, que é o seguinte. A gente faz a comunicação da Amil, e a Amil esse ano fez uma campanha que tinha uma mensagem bastante, digamos, contundente com relação ao todo o processo do sistema de saúde no Brasil. Então ela estava tentando fazer as pessoas pensarem de uma maneira diferente, como usar efetivamente o seu plano, como usar melhor, para que todo o sistema tenha que se repensar. Então é muito bacana, é uma atitude para falar, ó, vamos mudar todo esse mercado. Então isso não gerou uma crise, mas a gente conseguiu trabalhar com conteúdo que a gente chama de reativo, porque a gente sabia que muitas dúvidas iam surgir a partir disso. Então o processo foi um pouco esse. Ele tem uma campanha que foi para o ar e tal, e como é que a gente conseguia, a partir de uma ótica de conteúdo, sanar as dúvidas das pessoas de maneira proativa. Então se eu tiver uma coisa parecida com essa em termos de crise, é um exemplo interessante. E a gente construiu o conteúdo que ele respondia a toda essa dinâmica de maneira muito integrada. Mas o mais legal é isso aqui. Né? Então, tudo bem, tudo consistente, beleza? Mas aqui eu faço um levantamento de conversas mapeadas antes dessa campanha, para que eu possa ter, de maneira proativa, respostas específicas para assuntos que já estão acontecendo. E essa resposta não é só uma resposta de saque, é uma resposta com qualidade. É uma resposta que parte do princípio de que a gente tem pessoas por trás dessa estrutura respondendo tecnicamente uma coisa pontual para a pessoa que me perguntou. Né? Então, é uma forma de eu conseguir, de maneira muito aderente, de maneira muito próxima, responder a partir de dados uma dúvida que estava surgindo a partir de uma proposta de comunicação. Tá? Então, é muito bacana esse formato que a gente acabou estabelecendo para esse caso aqui. Mas estar preparado não evita que crises aconteçam. Por mais que a gente falou, putz, tá tudo bem, tá tudo preparado, meu manual lá, meu plano de comunicação tá feitinho, tá tudo alinhado, beleza, e aí alguma coisa acontece efetivamente. Tá? E aí quando acontece, a gente fala do durante. E, então a primeira coisa que você tem para fazer quando acontece uma crise, a partir daqueles critérios que a gente viu lá atrás, estourou, gatilho, tá tudo, é isso mesmo. Não, é inegável que isso está acontecendo, isso é uma crise. Primeira coisa que a gente faz, respira fundo. Respira fundo. A segunda coisa que a gente faz é respira fundo. A gente tende a ficar muito desesperado numa crise. E tudo que você não pode ficar numa crise é desesperado. Você tem que ter a serenidade para poder lidar com aquilo. Daí, de novo, a grande vantagem de você ter se preparado para isso. Então você fala, opa, peraí, lembra daquele manual, lembra daquele plano de comunicação? É a hora de usar. Você sabe que existe, você elaborou esse plano, você sabe quais ações que vão ter que acontecer. Então isso facilita muito a gestão de uma crise quando ela acontece. Então essa respiração, né, é muito importante para você não começar a sair atropelando algumas coisas antes de efetivamente ter entendimento do que está acontecendo. A outra coisa que você faz, depois que você começa a seguir essas providências todas de crise, obviamente você para tudo. Para tudo. Tem uma crise no ar. Não faz sentido eu continuar comunicando, seja qualquer canal. Né? As coisas vão ficar contraditórias. Eu tenho que parar e entender e agir especificamente naquele caso. Então não faz sentido eu continuar comunicando em qualquer canal. Né? A primeira coisa é essa. Principalmente canal de rede social. E a gente vê isso muito acontecendo. O bicho está pegando aqui embaixo nos comentários e de repente entra um post fofinho de gato e etc. Você fala assim, não. Aí você começa a ter uma outra, né, vai espalhando a crítica com relação àquela comunicação por conta de você não fazer isso.
parou, chega, não falo mais nada. Tá? Aí você reconhece o que aconteceu, isso é importante. Se você tem consciência de que é uma crise, ela está acontecendo, está dentro dos critérios que você mesmo definiu, assim, ó, aconteceu isso. Tá? E aí você tem outros passos aqui, mas a primeira coisa, não negue que esse negócio está acontecendo. Aconteceu, a primeira, você tem que ser transparente e reconhecer que isso aconteceu. Esse é o primeiro ponto. Crie um FAQ, porque a primeira coisa que acontece em crises é as pessoas começam a fazer perguntas, então você tem que se antecipar a essas perguntas o máximo possível, para que você não tenha que ficar respondendo cada uma delas o tempo todo. Então cria lá, ó, tá lá o FAQ, acha a sua pergunta lá, o volume vai crescer, então a gente tem que controlar essa história. Então da melhor maneira possível, da maneira mais eficiente possível. Né? E aí você tem algumas sugestões sobre FAQ, ou seja, reconhecimento da crise, detalhes sobre o que aconteceu. Se você tiver fotos disponíveis, se for o caso, não é necessariamente sempre o caso. Né? Como a empresa descobriu, quem foi alertado, quando e como, quais as ações específicas que já foram feitas a partir do que aconteceu. Então, se você tem ações feitas, você fala quais são. Se você não tem ações feitas, você fala que você não tem ações feitas, mas seja transparente. Né? Reais e potenciais efeitos, passos tomados para prevenir que não aconteça novamente, e a informação e contato. Então, sempre você vai centralizar algumas informações em algum lugar e você deixa claro qual é esse lugar. Tá? Então, essa é uma sugestão de FAQ. Vou tomar água aqui. Em seguida, você se engaja, né? Estamos falando de redes sociais aqui, então você não tem como ficar evitando essa conversa. Se engaja, mas não discute. Né? Então aqui não está em jogo, não, eu tenho razão, você tem razão, quem tem razão, não existe essa discussão. Se engaja da maneira mais objetiva possível, da maneira mais transparente possível. Tá? Mas não deixe de se engajar. E aí, comece a responder nas redes sociais aquilo que está acontecendo a partir dessa demanda. Isso é importante. Né? E aí algumas sugestões de resposta. Então faz um resumo da situação, uma ação a ser tomada imediatamente, se é que precisa. Então seja um recall. Olha, aconteceu um recall, está dando problema, rápido. O que você tem que fazer? Vai na concessionária, faz isso, troca aquilo. Né? Um link para FAQ. Lembra que você construiu um FAQ. Então você já dá um link para o FAQ para facilitar a vida do atendimento e a pessoa se sentir minimamente assistida com informação. Né? Hashtags importantes para divulgar, se tiver uma hashtag que ajude as pessoas a se informarem qual é essa hashtag. Né? Dicas de segurança, se fizer sentido. E aí um tempo, vamos supor que alguma coisa saiu do ar. Né? A gente teve um problema uma vez, eu trabalhava com Microsoft, e aí a gente teve um problema de segurança que alguns serviços tiveram que sair do ar. Então qual é o tempo que eu estimo que isso vai estar de volta? O que aconteceu e qual é o tempo que eu estimo para isso estar de volta? Né? Então tudo isso são respostas. E se, de novo, não tem resposta, fala, não sei. Me dá um tempo que eu vou procurar e vou postar no FAQ ou vou falar com você diretamente. Tá? Então essa transparência é absolutamente importante nesse momento. Tá? Use linguagem visual que informe quando for possível. Tá? Quando for possível. E lógico que não é sempre o caso, mas isso tem uma aderência muito maior para as pessoas. Né? E aí prepare a sua equipe interna, quando todo mundo tem que estar sabendo o que está acontecendo nessa crise, todo mundo tem que saber o que fazer, cada uma dessas pessoas, o que responder, o que não responder. Tá? E atualizando 2018, porque a gente viu em 2018 esse fenômeno de maneira absolutamente intensa, né? No caso de crise, tenha uma estrutura para responder fake news, porque o que acontece é que você começa a ver uma geração infindável de crises dentro da crise, por conta de uma informação que ela é mal interpretada, ou ela, por conta de má fé, ela é publicada errada. Né? E essa estrutura ela tem que ter monitoramento, óbvio, ela tem que ter jornalistas que sabem como lidar com a imprensa de maneira geral, escrevem sobre isso, e eventualmente ela tem que ter um corpo técnico para falar, não, isso está errado, isso não tem nada a ver, a minha resposta técnica é essa, como resposta a isso, isso é fake. Eu atesto que isso é fake. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil está em terceiro lugar no ranking de países que mais estão expostos a fake news no mundo. A Reuters fez uma pesquisa com 74 mil pessoas em 37 países. 35% das pessoas no Brasil disseram que publicaram ou divulgaram assuntos que elas eram coisas completamente inventadas. 35% das pessoas que declararam
né? E você pega 30% das pessoas que são audiência versus 70% a mais de propagação, que é o natural do ser humano de fazer com redes sociais, vocês veem o estrago que isso pode fazer do ponto de vista de comunicação, independentemente da marca, tá? Nós estamos falando aqui de legitimidade de discurso, legitimidade de conversa, tá? Então a gente tem que se preparar para essa realidade também, tá? E aprenda com a experiência, depois que isso passou, maior ou menor, como é que eu registro isso tudo? Como é que fica comigo o aprendizado dessa experiência? Tá? Aí eu tenho gestão de cenários, logicamente, ó, os danos vão evoluir, qual é o pior cenário, para onde pode potencialmente ir essa crise, como e quando a situação pode ser controlada, quais públicos ainda podem ser atingidos, porque se você está controlado no primeiro momento, você tem que saber se isso vai para frente ou não. E essas são as perguntas que você tem que se fazer quando você pensa nisso. Qual é o nosso case de durante? A gente tem as redes sociais do Rock in Rio, é o grupo que faz a parte de conteúdo. 2017, um dia antes do festival, tinha uma estrutura montada para fazer a cobertura das redes. Todo mundo pronto, tinindo, morrendo de vontade. Isso era quinta-feira de manhã, 9 horas da manhã. O festival abria na sexta-feira à noite. Quando aconteceu o quê? Vamos lá no festival, todo mundo esperando a principal atração, um dos principais headliners do Rock in Rio. Aí essa moça, ela liga pro Roberto Medina e fala: Robertão, não vai rolar. Tô passando mal, não vai dar, tenho que ir pro hospital, eu vou ter que cancelar esse negócio. A comunicação aconteceu numa noite anterior, né? Da noite anterior para quinta de manhã, foi feita toda uma negociação para que a gente pudesse atuar. Então, aí o que acontece? De novo, respira, calma, 10 minutos, calma, respira. Como é que a gente vai agir nesse caso? O que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente fez foi, com muita discrição, uma equipe especial foi alocada para trabalhar num job secreto. Então, a pessoa do próprio cliente chamou e falou: eu preciso esse fulano, pessoas de confiança, 3, vocês vêm comigo. E não conta para ninguém o que vocês vão fazer, tá? Então, a primeira coisa foi uma equipe que foi separada. A segunda coisa que a gente fez um alinhamento total com a imprensa, né? Quando a divulgação aconteceu, a gente tinha todas essas pautas alinhadas na hora de fazer a divulgação. Então, isso foi... Uma outra coisa que a gente fez foi, esse grupo fez a atualização das redes sociais. Todas as peças que comunicariam essa potencial crise, eles foram feitos ao mesmo tempo, para serem publicados ao mesmo tempo em que a imprensa saberia. Então foi uma ação totalmente conjunta entre departamento de marketing, departamento de conteúdo e departamento de relações públicas, para que isso tudo acontecesse no mesmo tempo. Tá? A gente refinou qual era o discurso que estava por trás, como é que ia ser comunicado, quais eram as palavras que a gente ia usar, e isso deveria ser consistente em todos os canais. Então isso aconteceu nesse momento. E, obviamente, depois que isso foi divulgado, um acompanhamento em tempo real dessa repercussão. Tá? E aí foi isso que a gente fez. A gente publicou essa nota. Felizmente, a negociação de uma noite para outra permitiu que a gente tivesse já uma solução para a potencial crise, ou seja, não é ideal, logicamente que não é ideal, mas eu tenho já alguma coisa no lugar dessa atração, que foi o Maroon 5. A gente publicou dessa forma, que ela estava se sentindo de verdade fortes dores, ela não estava bem, ela não tinha condições de viajar naquele momento. Tá? E aí, de maneira muito clara, transparente, toda essa comunicação ela foi atualizada ao mesmo tempo, em todos os canais possíveis de comunicação do Rock in Rio, e foi quando o Globo deu a nota de que ela não viria, que foi o primeiro grande imprensa, né, de imprensa que deu essa nota. E aí foi legal, porque, apesar de ter sido uma crise, apesar de ter muita gente ter ficado muito chateada com essa história, quando a gente faz o monitoramento dessa repercussão depois, só 3% das pessoas manifestaram um sentimento de raiva com relação ao que tinha acontecido. Porque, de verdade, a gente estava sendo rápido, transparente, estava sendo o mais aberto possível nessa nossa relação com a audiência do Rock in Rio, que nos é muito cara. Né? Então, foi muito bacana a repercussão dessa história. E aí, então, isso é uma crise de durante. E depois eu vou fazer o contrário. Eu vou contar um case primeiro, depois eu vou contar o que esse case gerou. Eu não sei se vocês... Primeiro, é lógico, né? Depois da crise, levanta, vamos acertar, sacode essa poeira aí, vamos ver como é que a gente aprende com isso e quais são as providências que podem ser tomadas a partir desse aprendizado. Tá? Então, o case que eu tenho que mostrar para vocês é um case antiguinho, de 2012, eu não sei se vocês vão lembrar. É um case que se chama Perdi Meu Amor na Balada. Quem lembra disso? Uma pessoa lembra, 2. Perdi Meu Amor na Balada, eu vou explicar rapidamente o que aconteceu. Esse rapaz aqui publicou um vídeo super sensibilizado, dizendo: eu encontrei o amor da minha vida, me apaixonei por ela, ela é linda, ela é maravilhosa, só que eu perdi o telefone que eu tinha anotado dela.
ela se chama Fernanda, e ele faz um desenho e tal. E ele foi, e aí esse vídeo começou, e aí as pessoas me ajudem a achar o meu amor, me ajudem a achar a Fernanda. Me ajude, me ajude, me ajude, me ajude, me ajude. Esse negócio, as pessoas se compadeceram desse cara, falaram assim, puta, tadinho, vamos ajudar esse cara. Tal. A internet, durante um certo momento, ela se mobilizou para achar o amor desse cara que ele tinha perdido na balada. Tá? Ele fez esse desenho aqui, olha, é mais ou menos assim. Tal. Esse negócio se alastrou de maneira absurda, todo mundo tinha, era quase aquela coisa, cadê a Fernanda, cadê a Fernanda, cadê a Fernanda? Tá? Só que depois de um tempo, um amigo dele vem com uma coisa assim, ó, achei a sua namorada aqui, a sua menina, o seu amor, que na verdade eu fotografei com o meu Nokia, que tem um zoom de 41 megapixels, então você vai conseguir dar um zoom nessa foto e achar exatamente quem ela é e tal. Então isso tudo não, na verdade era uma ativação de produto que tinha um zoom absurdo naquele momento, e ele estava... Então as pessoas, elas ficaram muito, com perdão no meu francês, putas, né? Toda a audiência que ajudou esse cara falou assim, pô, que sacanagem, eu achei que era de verdade, eu achei que isso estava acontecendo. E é muito maluco, porque isso aconteceu em 2012, e aí a gente estava conversando sobre esse case esses dias. Se isso estivesse acontecendo hoje, muito pouco provável que a gente fosse ficar tão bravo assim com esse case. Né? Mas o fato é que naquela época, isso deu conar. Então a Nokia falou assim, olha, vem cá, você vai ter que se explicar por que você enganou a internet inteira no Brasil para você poder lançar o seu produto. Né? Então, a partir disso, eu trabalhava na equipe que administrava as redes sociais da Nokia. Eu não participei desse projeto. Esse foi um projeto, foi uma iniciativa do cliente, mas na hora de fazer toda a parte de gestão de crise, nós fomos chamados para poder fazer isso. Então, foi uma experiência bacana. Aí tem toda a explicação do CONAR, etc. e tal. E o que a gente fez depois? A gente se comprometeu, inclusive, com o CONAR para fazer essas coisas todas, mas foi de verdade o primeiro aprendizado que eu tive na gestão de crise. Primeiro, a gente criou uma política de atuação nas redes sociais, como eu falei lá em cima, que é importante. Né? Como a gente deve atuar, como cada uma das pessoas relacionadas à marca deve atuar em termos de comunicação em redes sociais. Qual é a etiqueta por trás disso? A segunda coisa foi, a gente construiu um manual de boas práticas e a gente divulgou e todos os funcionários tiveram que ter acesso a esse manual, assinar que tinham acesso, assinar que tinham lido e que se sentiam totalmente inteirados daquele conteúdo. Né? Então esse manual foi muito bacana porque ele nos deu algumas coisas. Uma delas foi essa metodologia de gerenciamento de crise especificamente para aquele momento e especificamente para aquela marca. E essa metodologia tem uma coisa que eu acho muito bacana, que a gente deve considerar em alguns casos, que é um comitê de crise. Então ali eu tenho um momento, né, diagnóstico, recomendação, quem é que está responsável, definição de um posicionamento, e aí depois como é que isso se aplica para todos os canais de comunicação. Mas um comitê de crise é super importante, porque a hora que a coisa acontece, o que deveria, né, ser acionado, quem é do comitê aí, levanta a mão. Todos vocês, 1, 2, 3, 4, você sabe o que você fazer, você sabe qual é o seu papel no comitê, rapidamente a gente se reúne, fala assim, então tá, eu vou falar com a imprensa, você vai fazer o quê? Não, eu vou fazer o negócio da comunicação, o que você vai fazer? Eu vou falar com o jurídico, então todo mundo sabe o que fazer. Né? E aí você rapidamente consegue agir e responder a alguma coisa que esteja acontecendo. Tá? E aí então, basicamente, quando a gente fala de crise antes, durante e depois, é um pouco essa a jornada pela qual a gente poderia pensar em termos de gestão. Né? Então, resumindo, logicamente, a primeira lição é a melhor política é estar preparado, não deixe a crise acontecer. Todo mundo está sujeito a uma crise de maior ou menor grau, não deixa isso acontecer. Para agora e olha quais são os riscos que você está correndo hoje ao gerenciar as suas redes. Então esse é o primeiro ponto. A segunda lição é essa, serenidade, como eu falei, respira, que tem que ser sereno nessa hora, essa é a palavra, para liderar um discurso transparente e objetivo. Então ele tem que ser essas duas coisas, transparente e objetivo, não fique enrolando. Tenta na tecniquez, não. Transparente e objetivo e adequado para o seu público. Tá? E a lição número 3 é essa, aprenda. Né? Ops, desculpa, voltar. Volta. A lição número 3 é essa, aprenda. Registre o que você aprendeu. Coloque isso no papel, faça isso vire documento, para que você não dependa de pessoas, mas que dependa de processos. Porque se você vai embora, você é o cara que sabe lidar com crise, e aí quem está lá vai ter que aprender tudo aquilo de novo. Então deixe esse legado, registre e faça um manual, faça uma prática, uma política, como eu falei que a gente pode fazer. E mude efetivamente, né, para que aquilo não aconteça de novo. Porque a pior coisa que pode acontecer é justamente uma crise reincidente, já que você já deveria ter aprendido com ela. Tá? E é isso aí, muito obrigado.
Eu acho que a gente tem uns minutinhos ainda para perguntas, certo? 2 minutos para perguntas, da moça que eu não sei o nome. Perguntas? Tem uma ali. Deixa eu adivinhar seu nome, você é Pedro. Isso, meu nome é Pedro. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o caso. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o caso do Carrefour, né, do cachorrinho e tal. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre o que foi feito. A gente estava falando sobre isso ali, foi tipicamente um caso de pouca definição do que pode gerar uma crise, né? Então, do ponto de vista daquela primeira pessoa que fez o atendimento, né, que foi aonde a coisa realmente se tornou crítica, né? Para ela aquilo era uma coisa absolutamente normal, assim, ela não estava entendendo que aquilo poderia, o quanto aquilo, e aí é que entra essa coisa da fragilidade do ser humano. Ela estava sendo uma pessoa como ela é, trazendo todas as coisas que ela traz, a história dela, que não cabe a nós aqui julgar, mas o fato concreto é que ela estava, naquele momento, representando uma marca. E ela se manifestou de uma maneira que ela não deveria se manifestar absolutamente. E foi aí que a coisa se detonou e levou... Assim, foi isso que fez com que todo mundo se engajasse dentro desse processo daquela maneira tão intensa. Mas o aprendizado que eu acho que tira dali é isso, né? Foi uma típica crise de atendimento mesmo, de saque, né? Onde a pessoa não tem o entendimento do todo e não tem esse tipo de discussão no seu dia a dia. E pode gerar esse tipo de coisa. Eu vou fazer? Mais alguma pergunta? Ali? Boa noite. Rinaldo da Nóbrega, caravana IFTO de Dianópolis, Tocantins. Como que faz para criar esse FAQ? Tem algum programa específico? De fake news, você diz? O FAQ lá. O FAQ. Não, olha, varia, de acordo com a tecnologia que você tem. Eventualmente você pode fazer o seguinte, você faz um post no Facebook que tem todas essas perguntas e essas respostas. Geralmente tem casos de crise, por exemplo, que a gente concentra num canal único. Então você fala o seguinte, olha, para todas as postagens em todos os canais e eu só vou responder as coisas no meu site. E aí no meu site tem lá, muito predominantemente, um link falando, olha, perguntas e respostas, FAQ. E aí as pessoas podem clicar ali e elas podem ter a primeira dúvida. Ok? Acabou? Acabou o tempo. Muito obrigado, gente. Valeu. Esse é o meu contato. Se vocês quiserem depois seguir essa conversa, fiquem à vontade. Obrigado.